Olá, meus queridos irmãos. Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, neste dia 4 do mês de março de 2022. Sejam todos bem-vindos nesse nosso encontro semanal pelo pão de cada dia. Estou muito feliz por poder, mais uma vez, cumprir com este horário, com esse nosso encontro, com essa satisfação para nós estarmos reunidos aqui, transmitindo um pouco dos nossos pensamentos, reflexões, junto da Palavra de Deus, junto dos acontecimentos do nosso dia a dia, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu apresento agora todos que neste momento já estão entrando nesta live e farão parte também. E os demais que também assistirão em momento oportuno. Em tudo, Senhor, sejam edificados, seu tempo não seja perdido e que todos estejam cada dia mais fortalecidos e amparados pelo vosso santo amor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu faço parte de um grupo, na verdade eu sou presidente de um grupo de oração chamado Intercessores. Grupo criado há alguns anos pelo reverendo Carlos Lima, lá em Londres, onde ele reside. E ele, por outras atribuições, eu era vice-presidente dele e ele me passou a presidência desse grupo, ausentando-se para outras atribuições, como já disse. E eu tenho este grupo de oração que envolve pessoas de toda parte, pessoas que estão orando pelas muitas dificuldades e problemas do mundo, da humanidade nesse momento. O vice-presidente lá, na verdade, desse grupo é o pastor Joel Lopes de Assis, que está sediado no sul da Flórida. E lá ele também tem uma rádio, e esta rádio é Jardins de Oração. Jardins de Oração reúne então o grupo Intercessores e outros grupos do mundo. E oramos em vários idiomas, cada qual no seu idioma. Estamos orando pela paz mundial, pelas governanças, pelos governantes, melhor, e orando pelos problemas, mazelas da humanidade, no intuito de combater tudo isso com a palavra de Deus. E nisto eu tenho, até quero convidá-lo, depois deixar o link para que vocês façam parte em desejando. O que eu tenho observado, queridos irmãos, nessas orações e intercessões, pela forma com que as pessoas se colocam, na forma de orar, na forma que elas têm de interceder, cada qual a sua maneira, e falando a respeito agora, mais pontualmente falando da Ucrânia, desse conflito na Ucrânia, eu observo a maneira de comunicar isso, cada qual tem a maneira peculiar que cada qual vê esse problema e vê esta guerra. E esta guerra está sendo comunicada de muitas formas e por muitas palavras e muitos sentimentos, de uma maneira bastante interessante quando você ouve pessoas de diferentes partes do mundo, pessoas com bastante heterogêneas, falando de um mesmo problema e comunicando o mesmo problema ou falando de uma mesma questão, assim pedindo no mesmo objetivo para que cesse todo o conflito, para que cesse a guerra, para que haja paz. E você observa assim as muitas reações das pessoas. É a respeito disso que eu quero falar um pouco com os irmãos hoje. O impacto que isso está causando no mundo, a forma com que isso está sendo comunicada, a forma com que o homem está comunicando a desgraça nesse tempo, ou o que para o homem realmente tem efeito ou não. É lógico que ali, por se tratar de intercessores, então todos já estão falando de uma maneira consciente, orando, pedindo, através do Senhor Jesus Cristo, para que tudo isso cesse. Mas você ouve os comentários, você vê os noticiários, você vê a forma com que as pessoas se comunicam entre si dentro deste mesmo problema. E vemos então que a humanidade recebe isso de formas muito diferenciadas. E agora, tirando um pouco dali, que era só para dar início à nossa conversa, eu quero exercitar um pouco esse impacto, essa forma com que nós estamos recebendo esses informes em nossa vida. Irmãos, meus queridos, eu disse há pouco, 4 de março de 2022, estamos agora vivendo um momento de guerra no mundo.
até com risco de uma guerra maior que envolva mais nações. O conflito, a guerra que está já instalada na Ucrânia e Rússia, ela é real, ela tem seu impacto, e por vezes aqui no Ocidente, ou quanto mais distante da Rússia, mais distante da Ucrânia, quanto mais longe dessa zona de conflito, dessa área de conflito, nós observamos as muitas formas de recepção dessa mesma notícia. Ora, uma guerra está acontecendo. E como os povos recebem? Tem gente que está vivendo normalmente e nem sequer dá conta disso. Tem gente que não está nem aí. Tem gente que não faz a mínima ideia do que seja, porque tantas guerras já houveram. Outros se assustam quando, ligando o noticiário, vê cenas ali, barbáries. Daqui a pouco se tocaram que isto de fato é uma guerra. É uma guerra sim, gente está morrendo. Pessoas estão sendo ceifadas, há tortura sim, há sofrimento sim, há dor, há medo, há pavor, há pânico, há refugiados. Então isso não é uma coisa que foi aventada, essa hipótese. Isso é real, isso está acontecendo sim. O prefeito de cidade foi morto, o presidente está sendo perseguido, refugiando-se, ao que me parece, na Polônia. Mas esses noticiários, eles não são o bastante, parece-me, para impactar ou para despertar a população. Mas nas muitas formas em que são chego isso às pessoas, eu tenho avaliado o comportamento das pessoas. Alguns então recebem isso assim, como que, o que será que é isso? O que será? Será que pode chegar aqui ou não? Será que um dia nós podemos estar assim? Outros pensam na guerra como uma palavra dita na infância, mencionando a Primeira, Segunda Guerra Mundial, pelos avós, bisavós, os antepassados que sofreram, foram barbarizados ou que tiveram participação. Então, na verdade, é uma coisa assim que está sendo sentida aos poucos. A guerra agora, nesse tempo, além do campo onde está sendo de fato vivido, combatido, aonde as bombas estão caindo, aonde o sangue está sendo derramado, famílias estão chorando, sofrendo. Afora isso, em outras partes do mundo, o impacto ele é o mais diversificado possível. E é isto que assusta, este conceito de guerra, esta consciência de guerra em cada nação, em cada lugar. Há lugares, por exemplo, que começam a sentir a guerra pelos efeitos na economia. Sim, mercado financeiro começa a se agitar, há possibilidade de faltar comida, combustível, ser elevado o preço de combustível. Então, há pessoas que estão recebendo o comunicado da guerra assim, nossa, vai faltar carne? Nossa, vai faltar, será que vai faltar luz? Será que vai faltar combustível? A quanto eu vou pagar o litro do combustível agora? E os fertilizantes, será que vai ter? Será que não? Será que eu vou poder viajar? Então, muitos estão sendo comunicados, estão sentindo hoje, em pleno 2022, em tempo real, onde uma guerra está acontecendo, essa guerra estão sentindo assim como uma chegada pela economia, no sentido de que vão me boicotar. As coisas vão ficar pretas para mim, vão ficar difíceis, eu vou pagar mais caro, ou eu vou ter que me abster de certas coisas. Outros estão sentindo a guerra pelas imagens. Outros que não faziam ideia, gente que nunca levou um tiro, nunca teve um corte. O máximo que aconteceu com ele foi fazer uma cirurgia amparado, em um lugar seguro, ou foi ele ter sofrido na fila do SUS por um atendimento, ou quem sabe um pequeno acidente de carro ou não. Gente que nunca levou um tiro, que nunca teve um corte exposto, uma fratura exposta, nunca sofreu nada desse tipo de coisa, fica temendo, o que será que pode acontecer? E na verdade é uma coisa esquisita. Cada qual está fazendo uma ideia, cada qual está fazendo uma versão da sua guerra interior. A guerra que está acontecendo lá e a guerra que pode haver aqui na minha cabeça, no meu coração. O que será que é a guerra? É estupro? É cortar gente pela metade? É fazer assim? É serrar pessoas?
Então cada qual está vivendo agora assim uma simulação de guerra dentro de si. E daqui a pouco é como se você dissesse, porque há momentos em que você filma, em que você percebe as filmagens lá, e é como se você dissesse, dá licença, vai ser explodido agora um tanque russo. E lá, tchau, em tempo real, um tanque é explodido. Agora eu bombardeio à noite. Só aparecem luzes, não parece gemidos, gritos, apenas luzes dos mísseis, das balas cortando os céus e da toda aquela parafernália logística. Ou então, daqui a pouco, crianças, por favor, abandonem a praça porque está chovendo bombas. Então está sendo comunicado isso de uma maneira bizarra. Parece uma guerra. Então politicamente tudo certinho, correta, a ponto de que alguns se deram conta de que é guerra, alguns não acreditam ainda que seja guerra, outros estão fazendo suas apostas, outros estão fazendo versões mais estapafúrdias da guerra possível, outros estão potencializando a guerra, outros estão já morrendo de medo, outros... Então esse é o ser humano. Nesse tempo, 4 de março de 2022. As imagens não são suficientes para termos uma coerência do que está acontecendo. Também porque não acreditamos mais na mídia, também porque não acreditamos mais em informes, não acreditamos mais também em estatísticas, em pesquisas. O mundo chegou num ponto que tudo parece ser uma grande mentira. Por vezes nossos olhos estão vendo ali e nós nem sabemos se aquilo é real. Não, mas claro que é real, o tanque explodiu, as bombas estão caindo. Não, eu quero dizer, será que isso tudo é o real? Quer dizer, e o que nos foi escondido? E o que nos está sendo escondido como a vida toda esses malandros esconderam de nós? Então você fica naquela coisa que o mundo está vendido. O mundo está vendido, o mundo não sabe quem apoia quem, ninguém sabe. Então estão tentando explicar conflitos mundiais, voltando à história, voltando aos antepassados, tentando agora compor o cenário atual dentro de uma economia que todos desejam de crescimento, defendendo suas origens, alguns outros defendendo a sua honra, outros defendendo o seu patrimônio, defendendo os seus direitos, seus limites e por aí adiante. Gente, o que está acontecendo? Que cenário fervilhante é esse? Que as pessoas ainda não se definiram no que sentir, que as pessoas ainda estão divididas, as pessoas ainda estão, de uma forma geral, compartilhando assim, digamos, a ignorância ou a não certeza do que de fato está acontecendo, de como se portar. É como se uma guerra chegou e ninguém nos disse como o restante do mundo deve se comportar. Eu devo estar agora o quê? Em oração, eu devo estar sentido, magoado, triste, preocupado, chorando, desesperado, ou eu devo estar indiferente, ou eu devo estar em estado de alerta, ou eu devo estar me preparando, me municiando também do que eu puder em termos de preparativos para enfrentar uma pseudo-guerra. Ninguém sabe, não comunicaram ao mundo que atitude tomar. Não nos disseram como nós aqui no Ocidente devemos receber aquilo lá. Não disseram para os demais que não estão agora sob o fio das baionetas, não sei se ainda é usado isso hoje no exército ainda, ou dos mísseis, dos helicópteros, dos muitos equipamentos modernos. Então não nos disseram, por favor, alguém avise o mundo como ele deve se proceder para não pagarmos um mico depois de estarmos politicamente incorretos dentro desta atitude. Como é que nós nos postamos? Como é que os demais pessoas, eu vejo o grupo Intercessores, grupo Jardim de Orações e os demais grupos do mundo que ali estão, eu vejo eles todos de uma maneira clara, evidente, notória, de uma maneira centrada em Jesus, orando, intercedendo. São intercessores, somos intercessores. Mas o restante do mundo é uma outra categoria de pessoas, que também ora, que também intercede, que também sofre, chora, mas não há um consenso de o que devemos fazer.
Talvez nem entre as igrejas haja esse consenso. Porque vê-se que ora a igreja abandona o púlpito e vai para as colunas políticas e fica ali debatendo, e estrategista, e enfim, toda uma série de coisas. Mas isso tudo me traz para um campo de observação que me assusta sobremaneira. Se nós hoje, pensa comigo, meu querido irmão, havendo uma guerra real, com sofrimentos, mortes, destruição, desgraça, calamidades, com situações reais vivenciadas neste exato momento, em tempo real, gente está morrendo, gente está sendo torturado, gente está sendo extirpado da face da terra. Se nós, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, porque se agora eu direcionar os meus equipamentos aqui, buscar na internet, eu vou ter em tempo real muitas cenas. Se nós agora entrarmos em contato via telefone com os que estão lá, ou com os muitos órgãos que também mantêm contato, eles vão estar narrando, ou vão estar até colocando na linha gente apavorada, com a voz trêmula de medo, de pavor, gente assustada. Nós recebemos muitas orações pedindo por pessoas que estão tentando fugir, sair de lá. Então você flagra isso tudo. Mas com tudo isso que nós estamos vendo, com tudo isso que nos chega através desta situação real, eu digo real, que está acontecendo, nós não temos um consenso quanto à nossa forma de agir. E isso é preocupante, porque estamos diante de uma situação e não sabemos como nos comportar. É tipo cada um por si, é tipo a mãe e o filho e o neto que vão em algum lugar e de repente o neto diz: o que eu faço? Diz: eu não sei, pergunta para a mãe, eu não sei, pergunta para a avó, eu não sei, fica quieto, faz aí, fica do jeito que você achar que deve. É tipo assim, é tipo nós nunca pensamos antes que visão nós temos, que posição nós temos diante da guerra, ou que posição nós temos diante do sofrimento humano real, vivido. Nós não temos esta concepção, pasmem, nós não temos isso definido dentro de nós, não num consenso geral. Talvez, claro, os mais envolvidos tiveram obrigatoriamente, por necessidade extrema e por condição, lógico que tem uma posição, tem um posicionamento fundamental, mas os demais não. Nós não somos capazes de sentir a dor do próximo, ou o horror que o próximo está passando, ou a possibilidade de que isso... Nós não temos esta, ou não estamos nesta sintonia, ou não temos esta capacidade, ou não exercitamos esta habilidade, quem sabe, ou talvez desprezamos esta condição. A importância, anulamos isso, o fato disso ser importante, ou não se colocar no lugar do outro, ou ter empatia, como se fala, ou então tentar tomar as dores do próximo. Não há um consenso em relação a isso, e por vezes nos leva esse pensamento, inevitavelmente, melhor falando, esse pensamento nos leva a uma outra análise profunda da nossa vida, do continuar da nossa vida. Eu vou fazer uma leitura bíblica agora aqui no livro, no Evangelho de São João, para dar um pouco de embasamento nessa questão, nessa reflexão que eu estou tendo nesse momento, face às muitas orações, intercessões, pedidos, às muitas declarações, às muitas narrativas, porque nos chega não só o pedido de oração, de intercessão, mas também desabafos, pedido de conselho, aconselhamento. Então é um universo de coisas que chega agora, gente que somente precisa desabafar, chorar. Temos visto, ouvido aí, afinal, eu creio que isso não é só o grupo que pertenço. Eu creio que isso está sendo geral. E nós estamos sendo convocados a uma posição nobre nesse tempo. Mas eu digo, você que nunca passou por uma guerra, nós, eu. Então, é natural que nós não tenhamos uma declaração,
uma forma declarada de viver isso própria, ainda coerente, talvez. Há coisas que estão sendo amadurecidas dentro de nós e que daqui a pouco nos dará conta de que o melhor para nós, a nossa concepção, é agir dessa maneira, daquela. Isso vai fluir. Faz parte do processo da evolução do ser humano, que faz com que ele vá experienciando, vai tomando suas conclusões. Não é a forma ideal. Deveríamos ter pensado antes, deveríamos estar pensando, não deveríamos esperar que a experiência fosse nos empurrando a sermos ou termos experiência, mas sim que nós pudéssemos nos adiantar por um coração nobre, por um sentimento nobre, por um interesse verdadeiro e real pelo próximo, pelas questões que envolvem a humanidade. Nós deveríamos nos adiantar nisso e estarmos já muito bem definidos. Se não está, é lamentável, mas o fato é esse. Livro de São João, Evangelho de São João, capítulo 6. Versículo 51, a palavra do Senhor fala assim, por Cristo Jesus: Santo, Santo, Santo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo vosso sacrifício, vosso amor, pela vossa bondade. Obrigado por tudo que tem nos concedido, obrigado pelo que somos, pelo que temos, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade do despertamento que está acontecendo paulatinamente dentro de cada um de nós, prova de que quando abrimos a palavra de Deus, quando abrimos nossos ouvidos a Ti, nos propomos a ouvi-lo, a conversar contigo, estamos infalivelmente nos aproximando, enriquecendo, sendo guardados pela Tua misericórdia, poder e graça, e assim agradecemos. Amém, Senhor. Então quer dizer que se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Se alguém comer, então quer dizer que pode ser que muitos não desejem comer esse pão. Talvez o fato de que Jesus não veio para todos, veio para muitos. Mas também ele diz: o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Assim então, queridos irmãos, existe aqui agora também a vida eterna. E aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer, então esse não será salvo. Então haverão pessoas que não crerão, haverão pessoas que não farão desse alimento o alimento de vida eterna, haverão pessoas que não estarão na vida eterna, mas perecerão. Então há condição outra, sim. Eu devo concordar que há uma outra possibilidade. A graça do Senhor é conosco, e talvez eu tenha entendido a graça como uma coisa definitiva, de uma única maneira, na minha visão, na minha compreensão, como muitos estão entendendo a guerra agora, ou tentando entender. Mas será que eu não devo pensar um pouquinho mais profundamente a respeito disso? Será? Será que eu não estou um pouco banalizando? A guerra está acontecendo ali do lado e eu estou aqui refletindo, vivendo, mais vivendo que refletindo, mais refletindo na possibilidade de eu não ter dinheiro para pagar minha conta ou não, mas eu estou preocupado com a destruição real da guerra. Eu estou realmente preocupado com a verdadeira morte? Ou eu estou preocupado quando chegar a mim, o que pode causar na minha vida, na quebra da minha rotina? Muitas pessoas estão unicamente preocupadas com a sua rotina ser abalada, com a possibilidade de ele se incomodar, de ter que conviver com combustível mais caro, ou não ter combustível, ou de repente ter que se guardar, ou de repente tem... Porque muitos nem acreditam na possibilidade de que entrarão corpo a corpo em guerra, mas acreditam que podem ser incomodados pela guerra. Outros, já mais fatalistas, já veem assim como um final, mas o fato é que tire as crianças da praça, porque
as bombas estão caindo. É melhor não sair, porque é capaz de uma bala te pegar. Mas ora, o que é isso? O que significa uma bala encontrar o meu corpo e comunicar a ele que foi o último dia, o último segundo de vida? O que significa uma bomba, seja ela de nêutron, seja ela de gás, seja ela química, seja ela qual for, atômica, nuclear, explodir, me esfacelar dizendo, acabou tua vida hoje. O que significa isso? Para muitos é meramente uma data que se aproxima. Vou morrer, todos vão, está tudo resolvido. É a respeito exatamente disso. O Senhor Jesus está nos convidando para a vida eterna. Se faz alimento, se faz pão, alimento eterno. E aquele que o busca, aquele que dele se alimenta, viverá eternamente. Mas esta condição me lembra muito da imortalidade da alma. Está me lembrando muito a banalização hoje da própria vida aqui. Sim, se a vida acabar, acabou. Não acabou, é um engano. É uma forma equivocada de se pensar. Muda a tua forma de viver. Não acabou. Quem disse que acabou? Estamos de alguma forma alimentando essa possibilidade, essa condição de que a vida acabou, ou vai acabar. Um dia vai acabar para todo mundo. E por que me preocupar se ela vai acabar? Então, como se a vida ela devesse ser prolongada, ou então não vale a pena. E se for para mim atingir 200 anos de idade e ser tão velho a ponto de eu não poder caminhar, não poder enxergar, não ter dente na minha boca, ou eu não ter vigor para nada mais, então não vale a pena. Então nós estamos assim colocando parâmetros em nossa vida para tornar ela a mais banal possível, a ponto de que vai vir o outono, as folhas vão cair, tudo vai secar, assim depois vai florescer. Aí vem o inverno, depois vai florescer na primavera, depois vem o verão. Tudo é tão normal. E tudo tão banal. Tudo tão sem sentido. Tudo tão, como é que eu posso dizer, finito. Acaba tudo. Dessa forma, do jeito que nós estamos vivendo, é melhor acreditar que não tem vida além. Porque eu não estou efetivamente trabalhando nesse campo. A minha mente não está agora trabalhando nessa possibilidade de eu viver eternamente. Você está? Seja franco. Você está sim atuando hoje, se comportando hoje, se preparando hoje para uma vida eterna? Não, claro que não. É óbvio que não. Então, porque eu já... Você veja o círculo vicioso. Porque eu não estou fazendo nada para uma possível vida eterna, uma possibilidade de imortalidade da alma, de eu viver eternamente, por eu não aventar, não respeitar isso, por eu banalizar isso, por eu não levar em conta, por eu achar que isso é uma alegoria, ou isso é uma história de carochinho, isso é uma brincadeira, ou quem sabe uma fábula, sei lá o quê. Eu não planto nada. Eu planto tão somente aqui. E aqui eu vejo o fim de tudo. E aqui eu vejo que a existência não é nada. E que todo mundo vai morrer, então não importa como e de forma como morrer, importa é o que eu aproveitar enquanto vivo. Então essa é uma ideia lógica, porque eu não estou plantando. Agora, exatamente eu não planto porque eu não acredito na vida eterna. E exatamente também eu não acredito na vida eterna, em consequência também eu não planto. Quer dizer, é um círculo vicioso. Para que eu vou plantar uma coisa que eu não acredito? E por que eu vou acreditar numa coisa que ninguém faz? Eu não vejo ninguém fazer. Então essa falta de exemplo, essa falta de condição que nós estamos tendo hoje, essa carência que está nos deixando sem atitude, nós não sabemos como nos comportar. Meu Deus, uma guerra, meu Deus, estoca alimento, corre para o supermercado, não sei,
Ninguém sabe o que faz. Corre para a igreja, corre para o mercado, foge para um país mais longe, sai se esbaldando, fica nervoso e morre de medo, se entroniza isso, se detona. Qual é a saída, querido irmão? Isso mostra que nós nada sabemos. Nós não temos um preparo, nós não temos uma escola para isso. Porque nós vimos que o nosso projeto é um projeto falho. É um projeto derrubado, é um projeto curto, é um projeto vergonhoso. Eu não enxergo além. Eu então somente creio no que eu estou vendo e pronto, eu sou matéria, carne mesmo. Eu só sei daqui, agora, ali, e não tenho projeção alguma outra em termos de vida, em termos de continuidade. E se eu projetar, se eu liberar minha mente para um futuro, ele vai me amedrontar. Ele vai me trazer medo. Eu vou dizer que vai acontecer o pior, que as maiores atrocidades podem acontecer, porque a possibilidade de uma guerra vem de possibilidade e de possibilidades a todas as possibilidades possíveis e imagináveis, e não. E eu vou estar ali nessa loucura, dando doses sucessivas de loucura na minha veia, no meu coração, na minha mente, na minha alma, me autodestruindo ainda, porque eu não conheço o processo da vida, eu conheço o processo da morte e não da vida. Tanto que a morte é comum. As pessoas falam com aquele impacto, ai, a guerra, os horrores da guerra, mas é comum, morrer, todo mundo vai morrer, um dia vão morrer. E pode estar certo, não está doendo para muita gente isso não, pode estar certo. Pode estar certo que tem gente que, concorda, mas lá no fundo ele não sente aquilo. Lá no fundo ele não sente, porque ele só sente o que os olhos veem. Ele só sente quando ele está ali junto, senão ele não sente. Ele é desprovido disso. Mas como é que você sabe, reverendo? Sim, porque nós não pensamos na nossa vida eterna nessa condição. Porque pensaríamos em outra coisa. Se o principal que somos chamados a pensar, e que de fato está declarado, e que de fato nos aguarda, inevitavelmente iremos nos encontrar com esta verdade. Agora nós não nos preocupamos. Por que então faríamos outras suposições? Aventaríamos possibilidades em outros campos só para nos perturbar? Estamos adormecendo a nossa mente. Descansa aí, não entra nessa coisa de morte e de vida. Você não sabe por que nasceu, nem por que vive, e também não sabe por que vai morrer. Deixa, isso é coisa de Deus, talvez uma brincadeira do Criador. Deixa, ele sabe o que ele faz, ele cuida, ele sabe o que ele faz. E é assim que nós estamos tratando a vida. Deixa que Deus sabe o que faz, mas nós não podemos saber de nada. Não é certo nós sabermos da nossa existência. Mas você quer complicar as coisas, reverendo? Por que você quer se preocupar com isso? Porque pessoas não estão vivendo, queridos irmãos. Pessoas estão se esbaldando em muitas coisas erradas, tentando simular isso ser vida, preenchendo suas vidas com muitos exageros, deitando e rolando no que ele puder, o que lhe trouxer prazer e satisfação, porque não é capaz, não existe para ele essa possibilidade da imortalidade da sua alma. A minha alma vive para sempre, mas que alimento eu estou preparando para ela? Porque você está certo em um aspecto, aqui tudo vai passar. 50, 60, 70, 80, 100, 1000 anos, vai passar. Mas um morreu na guerra, o outro traspassado por uma baioneta, o outro atingido por uma granada, o outro por um míssil, o outro por uma arma química, o outro morreu de câncer, o outro morreu atropelado, o outro morreu rindo, o outro morreu por acidente. Sempre haverá uma causa mortis, né? Todo mundo vai morrer.
assim, em linhas gerais. Então por que me preocupar com isso? Por quê? Então nós estamos banalizando a vida e não estamos encontrando nela sentido verdadeiro, gozo de viver, projeto verdadeiro, porque nós temos que nos apegar às coisas de momento. Ah, não enche a tua cabeça com isso não, vai trabalhar, faça alguma coisa. É assim que nós temos vivido, é assim. É proibido, há um tabu muito grande a respeito de você pensar sobre si mesmo. Esse tabu tem que acabar, gente. Isso é coisa de filósofo, isso é coisa de pastor, de teólogo. Não, isso é coisa de ser humano. Vida todos têm. Por que eu me recuso a saber de mim? Por que eu recuso saber da minha história? Por que eu recuso saber da minha verdade, da verdade que é para todos? Por que eu me aceito estar vendido na minha própria história? Estou vendido. Como eu disse, não sei de onde que eu vim, não sei para onde que eu vou, não sei o que estou fazendo, hoje estou aqui, amanhã estou lá e pronto. Então esse é o contemplar da vida. É isso. Agora estamos aí de algo que é anunciado. Real. A guerra na Ucrânia é real. Pode se estender, pode, não pode, faz, acontece, vai. O fato é que é uma grande referência da análise para nós. De como estamos nós recebendo o anúncio da desgraça. Se temos consciência do que é uma desgraça, se temos consciência do valor da vida, se temos consciência da imortalidade da alma, porque se eu não considerar que a minha alma é imortal e que vai continuar interagindo, vai continuar tendo vida, não essa de carne, mas vai continuar tendo. Se eu não considerar isso, não existe nada mais. Não existe sentido algum para nada. Não existe. Então eu nunca fui movido pela vida, eu fui movido pela morte. Eu fui movido pela fome, eu fui movido pela dor, eu fui movido pela miséria, eu fui movido... eu trabalho hoje porque tenho fome, agora eu preciso conseguir uma coisa, eu vou trabalhar para conseguir aquilo. Agora eu vou fazer isso, ou roubar, ou matar, ou me prostituir, porque eu quero ter me livrar disso ou ter aquilo. Eu estou sempre movido no socorro, combatendo com a morte, mas movido pela morte. A morte diz, se você não trabalhar, ou se você não fizer isso, você vai perder, você vai viver menos, ou você vai ter assim, 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 e eu estou indo atrás. Não é vida. Porque a vida eu não alimento. A vida eterna eu não creio nela. Eu não sei da imortalidade da minha alma. Eu não a considero, eu não vejo isso como uma possibilidade. Eu nunca parei para pensar, eu nunca avaliei isso, eu nunca pensei, eu nunca imaginei isso. Isso para mim não me interessa, não me importa. Então se a imortalidade da tua alma não te importa, não te importa a vida. Porque aqui já diz, ele perece, aqui é um tempo, nós vamos passar. Há muito, o caminho todo está fora daqui. Aqui é apenas um momento, é um segundo do relógio. Mas se você desconsidera o tempo, se você desconsidera o restante, nada faz sentido. Então pessoas vazias estão se suportando, estão completando o tempo nesse período, nesse mesmo momento que nós vivemos. Há pessoas que estão conscientes e outras completamente sem consciência do que estão fazendo. E estão alimentando um vazio. Um vazio que é regido pelo medo, pela morte, pela dor, porque a morte em si, medo, ou até o próprio descaso. Então agora como você banaliza a morte? Morrer todo mundo morre. Por quê? Porque não tem sentido. O sentido para a morte está na vida eterna, ou vice-versa. Mas quando você não encontra um ou outro, então não tem parâmetro, então ele deixa de ser. Então agora como eu falar
como eu lutar, como eu desejar lutar, como eu querer me alimentar, como eu querer viver, se eu creio que tudo acaba ali. Eu não tenho uma visão de que vou viver eternamente, de que eu vou ter uma vida muito mais longevidade do que eu imagino, não aqui nesse plano, mas eu terei. Então aqui eu quero com os irmãos essa reflexão passar adiante. Não é pensar na guerra em si ali, não é pensar na forma de morrer, traspassado por uma lança nos tempos antigos ou por um míssil hoje. Não é a idade com que se morre, é aonde esse quadro se forma, com base em quê? Assim, perde-se o medo de morrer, banaliza-se a vida e se tira também todo e qualquer prazer e satisfação que possa existir verdadeiro, real. Porque tudo é efêmero, tudo é passageiro, menos a eternidade. Eu quero que você pense nisso. Tá bem, meu querido? Você pode dizer o que você quiser. Você pode dizer isso com base no teu envelhecimento, com base nos que já partiram da tua família. Você pode dizer isso com base na história. Você pode sempre afirmar e pode dizer que nesta vida tudo é passageiro. Mas quando você tocar o nome eternidade, aí muda tudo. Só que essa palavra ainda não está inserida no nosso dia a dia como consciência real, verdadeira. Nós não paramos para pensar nisso, nós não alimentamos essa hipótese, nós não damos lado para essa conversa, nós sequer queremos entender ou saber, relegamos isso a um plano tão estapafúrdio, a ponto de que nada se tem a fazer. Desperte, meu querido, tudo é passageiro, menos a eternidade. Nosso Deus nos aguarda. Que Deus o abençoe, que você possa estar refletindo sobre isso e possa estar dando uma nova direção para a tua vida. Vamos orar para que o conflito cesse e para que a ignorância também, como uma forma de violência, cesse dentro de nós. Que a luz do Senhor esteja nos atingindo, trazendo vida, e vida em abundância, e vida eterna, em nome de Cristo Jesus. Amém, querido irmão? Muito obrigado pelos muitos irmãos que, se aqui não estão, vão acompanhar ainda esse trabalho. Quero ver se eu posso mencionar alguns aqui já. Deixe-me ver. Temos aqui alguns queridos aqui já. Vamos lá. Minha internet aqui também. Irmã Tarcília, irmã Rosmarie. Então, irmã Nemarie, até aqui já tem alguns. Minha esposa está me adiantando aqui. Vamos ver. Aqui, muito bem. Acho que já vai acabar acontecendo aqui. José Jorge. Pessoal do Rio Grande, irmã Janete, irmão Jéter, irmã Rosmarie, Tarsila, Nemarie, também. Enfim, queridos irmãos, eu vou ser injusto porque aqui só tem uma parte dos irmãos que irmã Odete Mareco, Diego Filete, um abraço lá à família Mareco, que eu tenho muita estima também. Eu quero de todo o coração, meu querido, que você pense nisso. Não deixe a humanidade caminhar sem que isso seja claro dentro de você. Porque a única coisa que vai permanecer estando claro, porque é Deus, é a eternidade. Então, se mantenha nisso, por favor. Desloque-se de coração, de alma, peça a Deus, que Deus o ajude e o abençoe, para que você possa encarar esse assunto com verdade, com propriedade, para que você possa se dedicar a isso e para que você possa fluir na real vida que nos aguarde, que já é integrante, já faz parte de nós, tá bem? Mais uma vez, eu agradeço a companhia, que Deus o abençoe, fiquem na paz do Senhor, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.